Então, essa é a próxima pergunta, né? Você saiu com quantos anos de Ouro Preto? Olha, eu saí daqui para morar fora, eu saí com 14 anos. Foi seu primeiro teste? Você já foi e já ficou por lá? Ou... Não. O que aconteceu? Quando eu fui fazer, porque nós jogávamos muito pelo time de Ji-Paraná, a JS. Sim, do Coquinho. Do Coquinho. Um abraço, Coquinho. E aí nós ia jogando essas competições lá no Paraná, e aí o Maico despertou o interesse do Águia de Mandaguari, o Michael Jabes. Michael Jabes. E aí o Michael Jabes foi pro time, nós voltamos embora. E aí quando o Michael veio de férias, o Michael me levou para poder fazer um teste, que eu era atacante na época ainda. Sim. Fui pra lá, isso aí foi no começo de 2006. Começo de 2006. 2005 para 2006. Aí eu fui fazer o teste, fiquei 2 semanas fazendo o teste, não fui aprovado. Aí voltei embora, meio que frustrado, aquela situação toda, né? Cheguei aqui, não abaixei a cabeça, continuei treinando, jogando as competições. E aí logo em seguida veio um tio meu, né? Que depois ele veio casar com a minha tia, ele veio de Campo Grande para cá, para Ouro Preto, aí casou com a minha tia, e aí ele conheceu algumas pessoas em Campo Grande e arrumou um teste para mim ir para Campo Grande. Aí eu fui embora daqui de Ouro Preto no começo de 2007. Começo de 2007. Começo de 2007 você devia ter por volta de 14 anos. 14 anos. 14 anos, né? Isso, 14 anos. Aí você vai para que clube lá? Eu fui pro Esporte Clube Campo Grande, o time da 2ª divisão de Mato Grosso do Sul. Isso com 14 anos. 14 anos. E como foi assim a sua experiência, até pra gente trazer pra molecada, né, que de repente hoje tem esse sonho e hoje mudou muito, né, essa é a verdade, né, mas eu acredito que o futebol de base, ele praticamente não deve ter mudado muita coisa não. Você vai falar isso aí mais ou menos no decorrer da nossa resenha. Como foi chegar novo de tudo, sem ninguém, sem avô, sem pai, sem mãe, sem nada? Então, quando eu cheguei em Campo Grande com 14 anos, nós morávamos numa casa que tinha só uma edícula. E aí... Nós morávamos? Nós porque tinha 30 jogadores. 30 jogadores. Aí tinha o profissional com a base. Como é um time da 2ª divisão, não tem uma estrutura boa. E aí, enfim, aí chegou um certo tempo, uma resenha até interessante. A tia cozinheira com 3 meses de salário atrasado, ela falou, abandonei o barco. Jogou uma sacola de arroz em cima da mesa e falou, vocês se viram para poder fazer a comida. E eu com 14 anos tomei a frente, aonde eu comecei a aprender a cozinhar. Porque assim, infelizmente, categoria de base no Brasil, né, desses times pequenos, é muito complicado. O jogador sofre muito. A pessoa tem que querer muito ser jogador de futebol. É um caminho muito complicado, muito difícil, mas não é impossível. Não é impossível, porque eu estou aqui, é prova viva disso. Sim. Então assim, e aí eu vi uma situação, falei, eu querendo muito ser jogador, falei, ou eu volto para trás, se eu voltar para trás, Ouro Preto é muito mais complicado, né? E aí eu falei, não, vou continuar aqui. E aí, enfim, fui jogando as competições, e nessas competições com 16 anos, mas nesse caminho é interessante que nós conseguimos levar 2 lendas aqui de Ouro Preto para lá, entendeu? O Elivelton e o finado Giuliardi, não sei se você chegou a conhecer ele. Muito. Então, mas e também levei o Piana. O Giuliardi era Zagueiro. Na verdade, quem levou o Giuliardi foi o Piana. Eu levei o Piana e depois o Elivelton. Quando o Elivelton chegou lá, ele começou a botar problema aqui em Ouro Preto na família inteira, entende? Começou a matar todo mundo. Minha bisavó, minha avó tá ruim, e enfim. E aí ele voltou embora porque ele viu que a situação não era fácil. Eu sabia que a sua hora ia chegar ali, um dia. Eu sabia. Enfim. E aí, Milão, mas nesse termo lá, nesse meio termo, eu trabalhava. Eu treinava de manhã e à tarde, nós andava 5 km para ir pro treino. De a pé, né? Isso em Campo Grande? Em Campo Grande. Nós andávamos 5 km, 2,5 km para ir, 2,5 km para voltar. Quando chegava a noite, eu ia para um boteco, limpar a mesa, servir cerveja, porção, varrer o chão, para poder ter o dinheiro para me comprar o meu cartão de orelhão, para comprar a minha pasta de dente, a minha escova de dente, enfim, as minhas coisas ali do meu uso do dia a dia. Enfim, e aí nesse meio termo, as coisas foram assim acontecendo. Vim conhecendo pessoas, vim jogando, né, as competições. E aí nesse meio tempo, com 16 anos, eu me profissionalizei.
Com 16 anos eu me profissionalizei. Então eu fiquei ali de 14 aos 16, me profissionalizei e aí depois as coisas foram acontecendo naturalmente. Você se profissionalizou então no Esporte Clube Campo Grande. Esporte Clube Campo Grande. E você ficou lá mais ou menos por quanto tempo? Eu fiquei lá 2 anos e meio. Porque aí tem uma outra história muito interessante. Tinha um time, suponho como se fosse os veteranos lá do Comercial de Campo Grande, que é um time de tradição comercial. Sim. E aí o time que eu jogava fazia muito amistoso contra esse time. E aí os caras gostaram de mim. E aí me chamavam para ir brincar, jogar para eles no final de semana. Eu ia, por quê? Porque sempre depois do jogo tinha uma carne assada, tinha um almoço, falou, é melhor eu ir lá e jogar e pegar essa boia do que voltar aqui e ter que fazer almoço. Tem que fazer almoço. Então sempre eu ia nesse caminho. Quando eu joguei um certo dia, tinha um empresário do Paranavaí. E aí o cara me viu jogando, gostou de mim. O nome dele é até Ademar, mora até em Campo Grande hoje. E aí ele me viu jogando e gostou de mim e aí me levou para esse Paranavaí. Você já era profissional? Já era profissional. Mas aí o que acontece? Eu assinei contrato profissional, mas eu fui para base, porque eu tinha idade de base ainda. Sim. Porque o Paranavaí tinha acabado de ser campeão paranaense na época. Que foi campeão em 2000 e isso foi em 2008. Os caras tinham sido campeão em 2005 ou 2006, se eu não me engano. Então tinha uma base boa. Uma estrutura legal. Uma estrutura legal, é isso mesmo. Aí eu vim com um contrato profissional, mas jogando na base. Aí eu fiquei ali mais 2 anos e meio, mais ou menos. No Paranavaí? No Paranavaí.